Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, depois da sentença judicial aí, qual é o prazo que o INSS tem, tá? Tem muita gente me perguntando, então eu vou aproveitar para tirar essa dúvida, bem à vontade aqui em casa hoje, tá? Após a sentença judicial favorável, o INSS entra numa fase em que ele deve cumprir as determinações impostas pelo juiz da causa. O prazo para o cumprimento dessas sentenças pode variar aí, dependendo do tipo de decisão, da existência ou não de recursos e da fase processual. No entanto, uma vez transitado e julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, o INSS é legalmente obrigado a obedecer o que foi determinado pela Justiça, tá? E em tempo razoável. Em geral, o prazo estipulado aí para o INSS cumprir a sentença transitado e julgado é de 30 dias. Esse prazo está baseado no artigo 356 do Código de Processo Civil, que prevê que o cumprimento da sentença ele deve ocorrer nesse período, tá? Salvo se o juiz determinar outro prazo específico. Se a decisão envolver pagamento de valores e contagem, podem ter início a partir da intimação da autarquia para se apresentar os cálculos e efetuar o pagamento. Desculpa. Isso é, no caso, principalmente quando se tem valores atrasados, tá? Ocorre, entretanto, que na prática esse prazo ele nem sempre é cumprido com rigor. O INSS costuma enfrentar dificuldades administrativas, sobrecarga de processo, falta de pessoal técnico, deficiências operacionais, o que muitas vezes leva aos atrasos no cumprimento das decisões judiciais. O segurado não pode ficar aguardando o INSS. Você tem problema? Resolva os seus problemas. O segurado já fez a parte dele, que é contribuir, que é pagar para ter direito. Ainda assim, o descumprimento injustificado pode gerar penalidades, com a imposição de multas diárias, tá? Responsabilização dos gestores públicos por desobediência judicial. Se isso fosse colocado em prática de verdade, pessoal, muita coisa ia mudar, tá? Muita coisa. Peritos iam deixar de serem semideuses, serem colocados nos seus devidos lugares. Supervisores de agência iriam passar a cobrar os seus funcionários a fazerem aquilo que deve ser feito. Outro ponto importante é a diferença entre decisões, tá? Antecipatórias de tutela e sentenças definitivas. Quando a Justiça concede uma tutela antecipada, tá? Que é o pagamento do benefício provisório, quando ainda está em andamento, o INSS deve cumprir a determinação, a decisão no prazo imediato, muitas vezes em 10, 15 dias. Já no caso de sentenças definitivas, após o trânsito em julgado, o prazo ele é padrão, tá? De 30 dias, podendo ser estendido ou reduzido conforme determinação do magistrado. Como nós falamos de valores atrasados também a ser pago, é comum que precatórios e requisições de pequenos valores sejam expedidas. As RPVs, quando é valores até 60 salários mínimos, tá? Que demora mais ou menos 60 dias a partir da entrega da requisição pelo tribunal. Já os precatórios dependem aí da liberação do governo, tá? É essencial destacar que o juiz pode determinar a implantação do benefício antes mesmo da finalização dos cálculos. Quer dizer, está fazendo os cálculos de atraso, não vai aguardar para a implantação do benefício, já implanta o benefício. Isso significa que os valores retroativos, eles não estão em primeiro lugar, tá? O não cumprimento dessa ordem vai acarretar medidas severas, tá? Em casos que o INSS demora para cumprir a sentença, os advogados, eles podem peticionar requerendo a execução forçada da decisão, tá? Inclusive solicitando a aplicação de multa. Na prática, tá, pessoal, a recorrente legalmente permitida é aquilo, tá? É caso do advogado peticionar, solicitar, mas a gente sabe, tem muito corporativismo, porque é órgão do governo, muitas vezes a justiça também, sabe? Existem recursos aí que são utilizados, por exemplo, como pedido de bloqueio de contas do INSS via o Bacen Jude, tá? Especialmente quando se trata no cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa.
Esse bloqueio ele pode ser autorizado pelo juiz como forma de garantir que o segurado receba os valores, né? Quando o INSS fica enrolando, não quer pagar, o juiz pode tomar esse tipo de decisão. Quando o INSS não cumpre voluntariamente a ordem judicial, o processo entra em fase de cumprimento forçado, tá? Cumprimento de sentença. E pode acarretar, como nós falamos, penalidade. No caso que o INSS recorre da sentença, o cumprimento pode ser suspenso até o julgamento do recurso. No entanto, se o recurso não tiver efeito suspensivo, como ocorre em muitos casos de apelação, o juiz pode determinar o cumprimento provisório da sentença. O INSS deve cumprir a ordem, tá? Mesmo com o recurso pendente. Por fim, considera-se que a jurisprudência também vem consolidando no sentido de que o INSS deve agir com eficiência, celeridade e boa-fé no cumprimento de decisões judiciais, sob pena de violar o princípio da dignidade humana e a duração razoável do processo. Pessoal, é difícil, porque hoje em dia nós estamos vendo aí a Constituição sendo atropelada por quem deveria defender a Constituição. Quem é eleito, quem é para fazer leis, não está fazendo lei nenhuma, está de joelho. E agora os caras estão querendo aumentar o número de deputados. 513 já não está servindo para porcaria nenhuma. Os caras aprovaram para passar para 531. Para que mais deputado? Para ficar mais gente de joelhos, sem fazer nada, só explorando nossos impostos, só aumentando as nossas despesas. É brincadeira. Que país que é esse, né, pessoal? Que país é esse? Os caras que deviam estar fazendo leis estão de joelhos para um órgão que deveria garantir o que está na Constituição. E agora esse órgão não garante porcaria, ao contrário, rasga a Constituição e ele faz lei sem ter recebido um voto para isso. E aqueles que receberam voto para fazer leis estão de quatro, de joelho. Todos amedrontados, sabe por quê? Porque tudo tem rabo preso. Tudo está envolvido em esquema de desvio de dinheiro, corrupção, emenda, tá? E aí? E ainda agora os caras vêm com a conversa de aumentar o número. O que nós vamos falar? O que eu posso falar aqui, gente? Nada, né? Ai, meu amigo e minha amiga, aproveite os conteúdos aqui no canal, tá? Se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado. Vou te falar, viu? Nós somos sobreviventes e vencedores. Olha, precisa ter muita paciência, viu? Você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que nos dê paciência para aguentar, porque olha, tá difícil. Tá? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.